vamos ler, então, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria destacar essa frase aqui: no mundo passais por aflições. E agora em Deuteronômio, capítulo 8, aqui em Deuteronômio 8, nós vamos ler versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, nós vamos ficar com essas duas passagens aqui. O Senhor Jesus adiantou para os discípulos que no mundo nós passaríamos por situações difíceis. Não é a primeira vez que a igreja ela enfrenta uma situação de pandemia, né? A gente pensa em algumas pragas que atingiram o mundo. Na Europa, por exemplo, a peste negra, onde metade dos europeus vieram a falecer, e nós pensamos que nas famílias dos crentes morreram pessoas como qualquer família que tinha no mundo naquele momento. Então, aquela praga, ela dividiu famílias, dividiu igrejas, e no mundo nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa, né? Eu estava vendo uma reportagem onde diz que 1/3 do planeta, no dia de hoje, está em isolamento social. Isso nos lembra que o apóstolo Pedro falou, que as aflições que nós passamos, elas são comuns aos crentes de todo mundo, né? Então, nós não estamos nesse tipo de situação sozinhos. Agora, quando nós olhamos para essa passagem de Deuteronômio, nós vemos que o Senhor adiantou para o povo de Israel que o caminho deles até a terra prometida não seria um caminho fácil, seria um caminho de dificuldade. Eu imagino que quando o povo saiu do Egito, ali naquele dia, eles saíram cantando, eles saíram alegres, saíram regozijando, jubilosos, porque, afinal de contas, agora eles estariam peregrinando para uma terra prometida, né? Agora eles estariam peregrinando para um lar feliz. Mas o caminho, o processo, não seria um processo fácil até chegar lá, né? A nossa jornada nesse mundo se parece com a jornada do povo de Israel no deserto. Então, nós estamos, como eles, peregrinando para uma terra prometida, só que, assim como eles, a nossa jornada, no meio do caminho, ela é penosa, ela passa por dificuldades, né? Como eles atravessaram uma etapa no deserto, nós também temos aqui agora atravessado uma etapa no deserto da nossa vida, né? O deserto, na Bíblia, ele fala de um tempo de provação, um local de escassez, um local hostil, né? Um local de perigos. Então, essa era a jornada do povo, essa é a nossa jornada também aqui nessa vida. Por que o caminho precisa ser difícil? Por que a jornada rumo à Terra Prometida ela tem que ser penosa?
Qual era o interesse de Deus em trazer dificuldades para o seu povo? Lógico que Deus não é um Deus que gosta, que aprecia, né? Humilhar o seu povo ou trazer dificuldades gratuitas. Toda dificuldade tem uma finalidade. Nós estamos vendo no texto de Deuteronômio que Deus não facilitou a jornada do seu povo, né? Eu queria destacar aqui três aspectos. O primeiro diz assim: ele te humilhou, né? As dificuldades na jornada era para te humilhar. Em segundo lugar, era para te provar. E em terceiro lugar, era para sustentar com o maná, né? Então, a primeira dificuldade, ela serviria para humilhar o povo, né? Um dos propósitos da aflição é nos convencer de como nós somos pequenos. É para realmente nos humilhar, para nos rebaixar, para nos fazer nos ater às nossas limitações. E nós pensamos como um vírus invisível, né? Ele tem subjugado nações inteiras, países inteiros, continentes, têm sido humilhados por um pequeno vírus. Então, nós vemos nações poderosas não tendo onde enterrar a sua população. Nós vemos governantes batendo cabeça, não sabendo o que fazer. Então, Deus providencia dificuldades na vida do crente para nos humilhar, né? Nós pensamos que a nossa vida está controlada, que as coisas estão indo bem, e, de repente, nós começamos a nos preocupar, né? Olha, mas e se eu for pego por uma doença grave agora, né? E se as pessoas que eu amo, meus pais, meus filhos, vierem a ser acometidos dessa doença? Então, nós percebemos que nós somos muito frágeis, né? Nós somos pequenos. A Bíblia compara a nossa vida como se fosse as gotículas do orvalho. Na hora que o sol aparece, ela some, né? É como uma erva que ela murcha bem rápido. Então, nós, diante de um vírus como esse, de uma possibilidade dessa, nós olhamos para nós e vemos como a vida humana é frágil. Ela está nas mãos de Deus. Isso deve ficar claro para todos nós. E quando pensamos nessas coisas, o único lugar apropriado para nós é aquele que Pedro fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Então, Deus permitiu as dificuldades para te humilhar, diz aqui a passagem. Nós olhamos para tudo isso acontecer e pensamos que realmente somos frágeis e devemos, nesse momento, nos humilhar debaixo da mão de Deus, né? Eu, como um pai de família, eu penso o tempo todo em proteger minha esposa e minhas filhas. Mas eu não consigo impedir essa ameaça de entrar dentro da minha casa. Então, eu vou me humilhar debaixo das mãos de Deus. Eu vou pedir o socorro de Deus, eu vou confessar a minha fragilidade, vou confessar a minha pequenez, minha impotência, e as dificuldades da jornada devem nos humilhar, né? Em segundo lugar, além de humilhar, as dificuldades da jornada deveriam também provar o povo de Deus. Ele diz aqui no versículo 2, para te humilhar e para te provar, né? E a finalidade da prova é para saber o que estava no teu coração. As aflições da vida, elas expõem o que está dentro da gente, né? Se você tem um rio com a água bem calma, bem tranquila, você não vê o que está no fundo. Mas se de repente nós jogamos ali uma pedra, o que está no fundo vem para a superfície. E quando Deus permite que algumas circunstâncias elas desequilibram a nossa paz, o nosso sossego,
elas mudam as condições do nosso dia a dia, isso tende a expor o que está lá dentro, né? Isso tende a deixar bem claro o que nós estamos carregando dentro de nós. E toda vez que o povo de Israel, nessa jornada, foi testado por Deus, o Senhor viu coisas ruins. Então, quando faltou água, o povo viu, quando faltou água na jornada, Deus viu murmuração. Quando eles entenderam que os inimigos estavam perto, o Senhor viu desespero, incredulidade. Então, as dificuldades, elas são um teste de Deus para ver o que está dentro do nosso coração. Então, ele te humilhou, ele te provou para saber o que estava no teu coração. Irmãos, eu queria trazer uma meditação aqui, uma pergunta. O que essa turbulência desses dias tem revelado acerca do nosso coração? Né? Esse momento atípico que temos vivido, esse momento de privação, de turbulência, o que isso tem transmitido do nosso coração? Né? Será que o Senhor tem encontrado ali ansiedade? Nós pensamos que é justo uma preocupação, porque junto de uma pandemia vem recessão econômica. Nós sabemos disso, né? Alguns irmãos já não estão, já antes de começar esses acontecimentos, estavam, por exemplo, desempregados. E agora, como vai ficar a situação? Então, quando tudo isso acontece, e Deus traz o teste, Deus traz a prova, para saber o que está no nosso coração, o que ele tem encontrado ali? Ansiedade perante, de repente, uma questão de saúde ou uma questão financeira? Ele encontrou isso no seu coração? Será que ele tem encontrado murmuração? A murmuração é um dos pecados mais graves que Deus se queixou do povo de Israel, né? A palavra de Deus fala em Filipenses que nós não devemos murmurar para que sejamos filhos de Deus inculpáveis. Então veja que uma pessoa pode ser santa, honesta, mas a murmuração, ela é repreensível. Irmãos, nós temos murmurado nessas condições? Será que no meio dessa turbulência Deus encontra no nosso coração incredulidade e falta de fé? De repente, essa é a nossa condição quando pensamos em pessoas próximas de nós que podem ser acometidas por essa doença. Será que Deus tem encontrado incredulidade? Eu vou trazer aqui uma reflexão que Deus pode ter encontrado ou estar encontrando em nós, que também é algo negativo, que é uma certa malícia, que ela fica clara quando nós temos um prazer sórdido de ver o sofrimento dos outros. Então, nós temos sido aqueles que estamos no WhatsApp 24 horas, publicando notícias negativas e com certo prazer de ver essas coisas, de acompanhar, de publicar para todo mundo isso. Então, nós temos transmitido graça aos que nos ouvem, ou temos transmitido vírus, pandemia, bomba, tragédia, né? Então, quando essas coisas acontecem, o que vem de dentro do nosso coração, né? Uma outra questão para meditarmos, o que a turbulência nos expõe, nesse momento, quando nós temos tido a oportunidade de ficar mais em casa com os nossos parentes, esposa, filhos, maridos, né? Uma oportunidade rara até então, os jornalistas já têm até escolhido um nome para isso, eles têm chamado de hiperconvivência. Então, as famílias agora estão juntas 24 horas, 7 dias por semana.
A gente vê até pessoas fazendo piada, né? Que o marido não convivia com a esposa e agora está convivendo, né? Como é que tem sido essa convivência? Irmãos, o que essa situação tem despertado em nós? Será que tem trazido problemas à nossa convivência dentro de casa? Será que tem mostrado que nós precisamos melhorar muito a qualidade do nosso convívio com os da própria casa? Pode ser que, às vezes, nós não tenhamos um bom relacionamento com os nossos familiares, mas a falta de tempo, o trabalho, a correria, o cotidiano é uma máscara para esse problema. Mas agora, quando temos sido forçados a conviver uns com os outros, nós temos saído bem. Tem sido prazeroso ficar com o seu cônjuge 24 horas por dia? Ou essa turbulência mostrou dentro de casa um pé de guerra, né? Então, nós vemos que quando Deus traz aprovação, ele expõe o que tem dentro do nosso coração. Então, irmãos, que o Senhor possa nos encontrar, né, dentro do nosso coração coisas positivas, fé, olhos atentos para oportunidades de evangelizar nesse momento, né? E capacidade de ajudar quem está precisando, aproveitando talvez o tempo livre para orar, para ler, né? Que o Senhor possa encontrar coisas positivas em nós. Eu queria destacar, por fim, um terceiro aspecto, quando diz que ele te humilhou, ele te provou, mas também que ele te deixou ter fome. Deus não deixou o povo ter fome no sentido de que não sustentou o povo, mas ele permitiu uma privação, né? Chegou um determinado momento que Israel estava sedento pela comida do Egito e não tinha mais aquela comida, mas Deus estava preparando o povo para lidar com o maná. Então, a lição que nós tiramos disso é que, no momento da provação, a privação que Deus nos traz tem o objetivo de nos mostrar uma provisão ainda melhor para o futuro. Então, nesse momento, Deus nos tem privado, às vezes, de um convívio com quem amamos, né? A privação, ela tem acontecido até das reuniões da igreja, mas no momento da fome, Deus tem o sustento do maná, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesses dias de privação, que nós possamos, né, buscar o sustento na pessoa de Cristo. Se você está trabalhando de casa, uma experiência nova, então chame o Senhor Jesus para fazer companhia nesse momento, né? Se você tem tido mais tempo com a família, o nosso maná que Deus nos deu para isso é para ser compartilhado com os da nossa casa, né? Então, nesse momento de fome, de privação, que possamos dar valor ao nosso maná. Para finalizar, irmãos, gostaria de apenas transmitir uma pequena palavra. Às vezes, muitos de nós estamos com receio por não estarmos participando das reuniões, né? Mas nós devemos fazer uma diferença, uma distinção entre a obra que nós fazemos para Deus, que são as reuniões, onde podemos orar, podemos pregar, estudar a palavra, encontrar com os irmãos. Então, essa é a obra que nós fazemos para Deus. Isso é diferente da obra que Deus faz, independente de nós. A obra de Deus continua. Ela vai continuar conosco em nossos lares. Ela continuou quando Paulo foi preso, quando os apóstolos foram presos. Independente de nós, a obra de Deus avança e ele está usando essas circunstâncias nesse dia para fazer a sua obra avançar.
que nós possamos participar disso, atentos às oportunidades, né, de evangelismo, aproveitar a oportunidade de ouro perto dos nossos familiares, que nós não temos em condições normais esse convívio, né? E que, quem sabe, quem está tendo mais tempo livre possa aproveitar também para buscar mais de perto o Senhor Deus, né? No mundo tereis aflições. As jornadas de Israel não foram fáceis, mas diante de nós temos a promessa da terra maravilhosa, a terra prometida, né? Amém?